Oi, tudo bem? Meu nome é Eric Oliveira, eu sou procurador de trabalho desde 2013 e se você está se preparando para o concurso do MPT, segue nosso canal, ativa o sininho que toda semana tem vídeo novo. Te espero por aqui. Olá, tudo bem? Que bom que você chegou até aqui. Esse vai ser o nosso curso da Cor de Infância, a nossa coordenadora do MPT, que trata sobre direitos das crianças e dos adolescentes. Nessa primeira aula, a gente vai comentar mais sobre a legislação. Vamos ler a legislação junto. Agora vai ser uma aula só de aproximação em relação ao tema. Nas próximas aulas a gente vai ir aprofundando esses temas, tá? Agora é só para a gente tomar um pouco de conhecimento da legislação, ter uma aproximação inicial. A Cor de Infância tem por missão promover, supervisionar e coordenar ações contra as várias formas de exploração de crianças e adolescentes, e tem como principais áreas de atuação a prevenção e a erradicação do trabalho infantil, a efetivação da aprendizagem, a proteção dos atletas mirins, a gente vai ter uma aula só sobre isso, a proteção do trabalho infantil artístico, a gente também vai falar sobre influenciadores digitais, influenciadores mirins, cyberjogadores dos e-sports, a gente vai falar sobre atleta mirim, tudo isso a gente vai ter, adultização, a lei FELCA, a gente vai comentar sobre tudo isso. Exploração sexual comercial de crianças e adolescentes, o ESCA, autorizações judiciais para trabalho na idade mínima, trabalho infantil doméstico, trabalho em lixão, tudo isso a gente vai abordar neste nosso curso. Então vamos conhecer a legislação conforme combinamos. Primeiro a gente vai para o sistema global e ali a gente vai ter naturalmente a Declaração Universal dos Direitos Humanos, especialmente o artigo 25, a Declaração Universal dos Direitos da Criança, que é importantíssima, a Convenção sobre os Direitos da Criança e a Declaração de Genebra sobre os Direitos da Criança, criada em 1924 pela Liga das Nações. As regras de Beijing, quando a gente estiver tratando de menores, de crianças e adolescentes em situação irregular, né? Então, a administração da justiça para a infância e juventude e a declaração de Riad sobre delinquência juvenil, especialmente os itens 9, 19 e 30. Agora no sistema regional, a gente vai ter o PIDESC, né? Que é ratificado pelo Brasil, e ali no artigo 10, item 3 diz que os Estados-partes reconhecem a necessidade da tomada de medidas especiais de proteção e assistência em nome de todas as crianças e jovens, sem qualquer discriminação, por motivos de filiação ou outras condições. Então, as crianças e jovens devem ser protegidas da exploração econômica e social. O emprego em atividades prejudiciais à moral ou à saúde, perigosas à vida ou que possam prejudicar seu desenvolvimento normal, deve ser punido por lei. Os Estados também devem estabelecer limites de idade abaixo do qual o emprego remunerado deverá ser punível por lei. O Protocolo de São Salvador, por sua vez, estabelece que os Estados-partes reconhecem a proibição de trabalho noturno, insalubre ou perigoso para menores de 18 anos e, genericamente, de qualquer trabalho que comprometa a sua saúde, segurança ou moral. Para os menores de 18 anos, a jornada deve ser subordinada ao ensino obrigatório, não podendo impedir a assistência escolar ou limitar o aproveitamento da instrução recebida. Importante mencionar também a recomendação de caráter geral número 6 de 2025 do CNMP, que recomenda a adoção de medidas que garantam a prioridade absoluta na atuação dos ramos e unidades do Ministério Público da União e dos Estados sobre a promoção dos direitos das crianças e adolescentes. O comentário geral 14 do Comitê de Direitos de Crianças da ONU fala sobre o interesse superior que deve ser considerado primacialmente. Trata-se de princípio fundamental que deve orientar todas as decisões relacionadas a crianças e adolescentes. No campo das decisões internacionais, direito internacional, é interessante mencionar que a Corte IDH publicou em 2024 a sentença do caso de desaparecimento forçado de 11 jovens afrodescendentes na favela do Acari, no Rio de Janeiro, e a Corte IDH declarou também a falência investigativa
e também de duas mães que buscavam justiça. O Estado foi responsabilizado por violações de direitos à vida, liberdade, integridade pessoal, reconhecimento da personalidade jurídica, conforme a CADH e a Convenção Interamericana sobre Desaparecimento Forçado. Houve ali condenação em relação à omissão investigativa, incluindo violência sexual e o impacto devastador nos familiares das chamadas Mães de Acari. O caso também é conhecido por esse nome, Mães de Acari. Naquele contexto, a Corte determinou diversas reparações. Então, investigação e busca dos jovens, ato público de responsabilidade, emissão de certidão de óbito, espaço de memória regional, apoio médico-psicológico, indenizações, tipificação do desaparecimento forçado, estudo sobre as milícias do Rio de Janeiro. O caso se deu quando 8 homens encapuzados, chamados de cavalos corredores, sequestraram 11 jovens que nunca foram encontrados. Em 93, a líder das Mães do Acari e sua sobrinha foram assassinadas após testemunhar sobre a participação policial. Os processos enfrentaram prescrições e em 2024 os policiais foram absolvidos. E aí passamos para as regras da OIT. A primeira norma que merece menção é a Convenção número 138, que trata sobre idade mínima, acompanhada de sua recomendação 146. A Convenção 182, junto com a Convenção 138, formam o par de obrigações nucleares em relação a este tema, e a Convenção 182 acompanha a recomendação 190. No Brasil, a gente tem o Decreto 6481, que regulamenta justamente a lista de piores trabalhos infantis, chamada de lista TIP, do trabalho. TIP é a sigla para trabalho infantil perigoso. E essa lista vai estabelecer trabalhos que sejam prejudiciais à saúde, segurança e moral das crianças, sendo proibidas para menores de 18 anos. A Lei 11.948 é uma lei bem interessante que vale mencionar em diversos temas, que veda a concessão ou renovação de empréstimos juntos ao BNDES quando a empresa ou seus dirigentes tenham sido condenados por assédio moral, assédio sexual, racismo, para o que interessa agora, trabalho infantil, mas também trabalho escravo e crime contra o meio ambiente. A recomendação 195 da OIT, que é relativa à valorização dos recursos humanos, reconhece que a educação, a formação e a aprendizagem ao longo da vida contribuem significativamente para a promoção dos interesses dos indivíduos, empresas, da economia e da sociedade, tendo especialmente em conta o desafio que é a concretização do pleno emprego, erradicação da pobreza, inclusão social e crescimento econômico sustentado na economia globalizada. A gente passa agora para a legislação doméstica, começamos na Constituição. O artigo 7º, inciso 33, fala da proibição do trabalho noturno, insalubre e perigoso para menores de 18 e de qualquer trabalho para menores de 16, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14. O artigo 227 fala que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente ou jovem, com a absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, respeito, liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-la a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração e violência. Não é sempre que a Constituição e a legislação utilizam a expressão absoluta, e aqui a prioridade é absoluta. O parágrafo 1º diz que o Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, adolescente e jovem, admitida a participação de entidades não governamentais mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos: aplicação de percentual dos recursos destinados à saúde na assistência materno-infantil e criação de programas de prevenção e atendimento especializado para pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência mediante treinamento para o trabalho e convivência, facilitação de acesso para bens e serviços coletivos e eliminação dos obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação. O parágrafo 3º vai dizer que a proteção especial abrange os seguintes aspectos: idade mínima de 14 anos para o trabalho, conforme artigo 7º, inciso 23,
garantia de direitos previdenciários e trabalhistas e garantia de acesso do trabalhador, adolescente e jovem à escola. E aí passamos para a legislação infraconstitucional. Então vamos passar brevemente aqui pelo ECA, já que depois a gente vai ter que aprofundar essas normas, tá? Vamos passar bem rapidinho aqui. É proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos, salvo na condição de aprendiz. A proteção do adolescente é regulada por lei especial, sem prejuízo do disposto nesta lei. Considera-se aprendizagem a formação técnico-profissional, ministrada segundo as diretrizes e bases da legislação e educação em vigor. A formação técnico-profissional obedecerá aos seguintes princípios: garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino regular, atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente, horário especial para o exercício das atividades. O artigo 64 diz que ao adolescente até 14 anos é assegurada a bolsa-aprendizagem, ao adolescente aprendiz maior de 14 anos são assegurados direitos trabalhistas e previdenciários, e o 66 diz que ao adolescente portador de deficiência é assegurado o trabalho protegido. Lembrando que a gente vai ver melhor isso na Código de Igualdade, a expressão correta hoje em dia não é mais portador de deficiência, e sim PCD, né? Pessoa com deficiência. O 67 vai dizer que ao adolescente empregado, aprendiz, em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica, assistido em entidade governamental ou não governamental, é vedado trabalho noturno, realizado entre as 22 e as 5 do dia seguinte, o trabalho perigoso, insalubre ou penoso, o trabalho realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, e o realizado em horários e locais que não permitam a frequência à escola. O trabalho educativo tem regência no artigo 68. O programa social que tenha por base o trabalho educativo, sob responsabilidade de entidade governamental ou não governamental, sem fins lucrativos, deverá assegurar ao adolescente que dele participe condições de capacitação para o exercício da atividade regular remunerada. Parágrafo 1º diz que entende-se trabalho educativo a atividade laboral em que as exigências pedagógicas relativas ao desenvolvimento pessoal e social do educando prevalecem sobre o aspecto produtivo. A gente vai comentar bastante sobre essa questão da prevalência. A remuneração que o adolescente recebe pelo trabalho efetuado ou a participação na venda de produtos do seu trabalho não desfigura o caráter educativo. O artigo 69 diz que o adolescente tem o direito à profissionalização e à proteção ao trabalho, observados os seguintes aspectos. Inciso 1. Respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. A gente vai ver, na execução de prova, que algumas palavras-chave têm que estar presentes em questão de trabalho infantil. Então, uma delas é essa, né? Condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, doutrina da prioridade absoluta, da proteção integral, superação do Código Melo-Matos, criança e adolescente como sujeito de direitos e não como objeto. Então, tem uma série de palavras-chave em trabalho infantil que elas têm que estar em todas as questões. Seguintes aspectos. 2. Capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho. E aí uma pausinha aqui para a gente falar sobre uma atualização legislativa interessante, que é o abandono afetivo, né? Essa lei 15.240 veio para alterar o artigo 4º do ECA para caracterizar o abandono afetivo como ilícito civil, estabelecendo o dever dos pais de prestar assistência afetiva aos filhos. Aí o ECA passou a vigorar com a seguinte redação: compete aos pais, além de zelar pelos direitos de que trata o artigo 3º desta lei, prestar aos filhos assistência afetiva por meio de convívio ou de visitação periódica que permita o acompanhamento da formação psicológica, moral e social da pessoa em desenvolvimento. Para os efeitos dessa lei, considera-se a assistência afetiva orientação quanto às principais escolhas, oportunidades profissionais, educacionais e culturais, solidariedade e apoio em momentos de intenso sofrimento e dificuldade, e presença física espontaneamente solicitada pela criança ou adolescente quando possível de ser atendido. Passamos para a CLT, que rege aqui especialmente a questão da aprendizagem, né? Então, um contrato de aprendizagem é um contrato de trabalho especial, ajustado por escrito, por prazo determinado, em que o empregador se compromete a assegurar ao maior de 14 anos e menor de 24 anos inscritos em programa de aprendizagem, formação técnica ou profissional metódica, compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico, e o aprendiz a executar as tarefas. A validade do contrato de aprendizagem pressupõe a anotação na CTPS, matrícula e frequência do aprendiz na escola
caso não haja concluído o ensino médio, e inscrição em programa de aprendizagem desenvolvido sob orientação da entidade qualificada em formação técnico-profissional metódica. Ao aprendiz, salvo condição mais favorável, será garantido o salário mínimo hora. Isso aqui é muito na primeira fase. O contrato de aprendizagem não pode ser estipulado por mais de 2 anos, salvo o aprendiz portador de deficiência, isso aí pode ser mais de 2 anos. E a formação técnico-profissional a que se refere o caput desse artigo se caracteriza pelas atividades teóricas e práticas metodologicamente organizadas em tarefas de complexidade progressiva desenvolvidas no ambiente de trabalho. A idade máxima de 24 anos não se aplica aos aprendizes portadores de deficiência e para os fins do contrato de aprendizagem, a comprovação da escolaridade de aprendiz com deficiência deve considerar suas habilidades e competências. O parágrafo 7º diz que nas localidades onde não houver oferta de ensino médio para o cumprimento do parágrafo 1º, poderá ocorrer a contratação sem frequência à escola, desde que já se tenha concluído o ensino fundamental. Para o aprendiz com 18 anos ou mais, a validade do contrato de aprendizagem pressupõe anotação em CTPS, matrícula e frequência em programa de aprendizagem desenvolvido sob orientação de entidade qualificada em formação técnico-profissional metódica. Esse aqui é um dos mais importantes, né? 429, os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular nos cursos de Sistema Nacional de Aprendizagem número de aprendizes equivalente a 5% no mínimo e 15% no máximo em cada estabelecimento, em cada local. A gente vai falar mais sobre isso tudo, tá? Vamos ter uma aula específica só para aprendizagem. Esses limites que comentamos agora não se aplicam quando o empregador for entidade sem fins lucrativos que tenha por objetivo a educação profissional, e o estabelecimento a que se refere o caput os estabelecimentos poderão destinar o equivalente a 10% da sua cota de aprendizes à formação técnico-profissional metódica em áreas relacionadas à prática de atividades desportivas, a prestação de serviços relacionados à infraestrutura, incluindo atividades de construção, ampliação, recuperação e manutenção de instalações esportivas e organização e promoção de eventos esportivos. Então é a ideia ali de uma aprendizagem esportiva. As frações de unidade no cálculo da percentagem que traz o caput darão lugar à admissão de um aprendiz. Então, se 5% der 4,2, arredonda para cima, vai para 5. Os estabelecimentos de decreto caput ofertarão vagas de aprendizes aos usuários do SINASE nas condições a serem dispostas em instrumentos de cooperação celebrados entre os estabelecimentos e os gestores do sistema de atendimento socioeducativo locais. A gente também vai ter uma aula só sobre isso, sobre a contratação do pessoal do SINASE como aprendiz. O artigo 430 diz que, na hipótese de os serviços nacionais de aprendizagem não oferecerem cursos ou vagas suficientes, esta poderá ser suprida por outras entidades qualificadas. Então, a gente, na prática, às vezes vai buscar outras entidades, vai buscar o CIEE, vai buscar a Fundação Dom Bosco, tem vários lugares que a gente costuma buscar. E aqui diz, nas escolas técnicas de educação, entidades sem fins lucrativos que tenham por objetivo a assistência a adolescentes e educação profissional registrado no CMDCA, a gente vai falar mais sobre o CMDCA na nossa segunda aula. E a entidade 3 fala das entidades de prática desportiva das diversas modalidades filiadas ao Sistema Nacional de Desporto. Então, mais uma vez, aqui é aquela ideia da aprendizagem desportiva. O 430 diz que as entidades mencionadas neste artigo deverão contar com estrutura adequada ao desenvolvimento dos programas de aprendizagem, de forma a manter a qualidade do processo de ensino e acompanhar e avaliar seus resultados, e que os aprendizes que concluírem os cursos de aprendizagem com aproveitamento será concedido um certificado de qualificação. O Ministério do Trabalho vai fixar normas para avaliar as competências. As entidades mencionadas nos incisos 2 e 3 deste artigo deverão cadastrar seus cursos, turmas, no Ministério do Trabalho, e as entidades mencionadas neste artigo poderão firmar parcerias entre si para desenvolvimento de programas de aprendizagem. O artigo 431 diz que a contratação do aprendiz poderá ser efetivada pela empresa onde se realizará a aprendizagem ou pelas mencionadas nos incisos 2 e 3, casos em que não haverá vínculo de emprego com a empresa tomadora de serviços. Vou explicar tudo isso depois. Aos candidatos rejeitados pela seleção profissional, deverá ser dada, tanto quanto possível, orientação profissional para ingresso na atividade mais adequada às suas aptidões. A duração
do aprendiz não excederá as 6 horas, sendo vedada a prorrogação em compensação de jornada, mas o limite poderá ser de 8 horas para os aprendizes que já tiverem concluído o ensino fundamental, se aí estiverem computadas as horas de aprendizagem teórica. O artigo 433 diz que o contrato de aprendizagem vai se extinguir ou quando o adolescente completar 24 anos, salvo a hipótese da pessoa com deficiência, ou ainda antecipadamente nesses casos. Desempenho insuficiente ou inadaptação do aprendiz, salvo o aprendiz com deficiência, quando desprovido de recursos de acessibilidade, tecnologia assistiva e apoio necessário, quando ele praticar falta de disciplina grave, ausência injustificada à escola que implique perda do ano letivo, a pedido do aprendiz. Temos ainda em relação à aprendizagem as normas do decreto 9579, portaria do Ministério do Trabalho sobre esse assunto, a gente vai conversar mais sobre isso, e lei de estágio, a gente vai ter uma aula específica sobre isso. Agora eu vou voltar para a Acordo de Infância, né? A Acordo de Infância, quando foi em setembro de 2000, teve um seminário em Fortaleza. A Fortaleza é um dos grandes centros do debate da Acordo de Infância, e desse seminário decidiram, então, criar uma coordenadoria. Elaboraram desse encontro a Carta de Fortaleza, que firmou o compromisso do MPT de combater o trabalho infantil e regulamentar e regularizar o trabalho de adolescentes. O trabalho infantil ele só pode ser combatido de maneira interinstitucional. Então, a gente tem que perceber que o combate ao trabalho infantil se rege pelo princípio da incompletude institucional. Um órgão só não consegue mudar a realidade, é preciso insistir no princípio da interinstitucionalidade. Também vale fazer menção às regras de Brasília, quando a gente for falar sobre o acesso à justiça das pessoas em condição de vulnerabilidade, o que inclui crianças e adolescentes, reconhecendo suas necessidades especiais. Voltei. Aqui no YouTube a gente posta só uma fração das nossas aulas. Se você quiser ter acesso a todas as coordenadorias de forma completa e atualizada, mais direitos humanos, mais atuação extrajudicial do MPT, clica no link que está aqui na descrição para adquirir o seu curso. Toda semana a gente tem vídeo novo aqui, espero você por aqui. Um grande abraço e bons estudos.